Família, raízes. Minha família é de seringueiros, meus avós são seringueiros. Eles vieram para cá nessa levada, são arigós. E quando eu me dei de contato com aquilo, eu falei, eu tenho que olhar para isso. Nesse processo, eu descobri de escrita, eu descobri uma bisavó da região de Guaiará-Mirim, uma que eu não conhecia, não conheci, mas aí fui perguntando, escrevendo Zé Maria, e aí também veio nesse processo para essa região. E para mim as memórias que me vieram foram da infância, de ouvir a história dessa Amazônia, que para mim, quando as pessoas falavam em Amazônia era distante, eu vivia a Amazônia, então eu não entendia assim, é grande, o pulmão do mundo. E eu vivi a Amazônia, comendo farinha, saí com os meus avós, inclusive com um seringa em casa. Então, me veio esse cheiro também. Então, foi um contato muito próximo, né, da minha história, mas não só minha, dessa Amazônia, que a gente também vai descobrindo que não é só esse do que olham, né, para ela, mas o que a gente vivencia. Foi um encontro com essa história construída também, que meus antepassados também fizeram parte. E eu cresci ouvindo. Eu tenho avô, avó, tio, tia seringueiros, e eles contam essas histórias e recontam. E esses quintais amazônicos que eu vivi tinham muito as histórias da borracha. Zé Maria é só mais um parente meu próximo, assim, que era essa história. De vida, de caminhada, de que bom te encontrar. Eu não sei o seu rosto, Zé Maria, mas que bom te encontrar. Quando eu vi, eu compartilhei com um amigo que era, na verdade, o meu sócio, né? Ele corrigia minhas escritas e ele, quando leu, ele foi emocionadíssimo. Ele falou, nossa, que rico isso. Eu falei assim, Zé Maria é meu amigo. Amigo, eu não sei o rosto dele, mas ele é minha família, se estende. E eu disse isso naquele momento, né? E vocês me perguntaram, agora eu sorri porque eu lembrei desse diálogo que eu tive, desse encontro com a minha história, mas não só com a minha história. E aí, quando eu comecei a ler comecei a ler o seu livro também, fui lendo algumas coisas, né? E eu disse assim, gente, é muito grande essa história precisa ganhar um voz mesmo, né? Para mais, ela precisa ser registrada através da vida dele. Essas pessoas que constroem a cidade, que constroem a Amazônia. A gente fala de Brasil profundo, a gente fala de Amazônia profunda, é mergulhar com seu barquinho e caminhar e ouvir essas histórias. Cadê essas pessoas? Quando a gente fala de seringueiro, a gente sempre pensa que ficou na história. Quando eu falo Zé Maria, ele está aqui. Ele traz a história que foi construído o Estado e ele diz, hoje, eu estou aqui, eu sou essa história está sendo construída ainda. Foi o meu maior encontro, quando, ao longo do processo de escrita e de dificuldade que eu tive também da escrita, né? Quando eu me encontrei com dificuldade de montar, pela grandeza, né? Pela importância, eu pensei só assim, Zé Maria veio para dizer que os seringueiros não ficaram lá atrás. Os seringueiros estão hoje construindo essa história ainda. Eles não só existem, como resistem fazendo e construindo essa história. E aí, passando por todos esses ciclos, né, ainda seringueiros. Zé Maria mora numa colocação do outro lado do rio, mas que esse braço de rio é um caminho muito próximo, né? É muito nosso. É como se eu fosse até lá. E aí só vendo a história, lendo a história, eu percebi que tinha um caminho muito maior. Leio e ouço, é muito próximo essa história. Esse braço de rio é muito próximo. Então é quase como uma veia mesmo que ela me atravessa. Porque você cresceu ouvindo essas histórias de como foi construído aqui a nossa Amazônia,
quem construiu, e o Zé Maria está aqui, nesse braço, sendo uma veia arterial disso tudo, né? Quando eu falo de seringueiro, os seringueiros construíram. Não, ele está construindo ainda, ele está aqui. Então, a gente vai chorandinho aos pouquinhos, mas de pensar na oportunidade de dar voz e dizer assim, está aqui o Zé Maria construindo essa história ainda, é muito significativo. Pensar que, vamos falar da história dos seringueiros. A história está sendo construída ainda. A minha avó ia até o seringal e passava alguns dias, porque meu avô ficava mais tempo. E aí voltava. Então eu tenho essa memória assim, onde estava a avó? Foi para o seringal. Estava esperando já essa volta, né? Aqui em Rondônia. Aqui em Rondônia. Eu vou procurar saber o nome, eu não me lembro agora, ela já me contou. Mas foi quando eu me encontrei com um texto, eu falei, com um projeto, eu disse assim, Aí eu falei para o Juraci à época, eu falei, e o Zé Maria está vivo. E essa história ainda não acabou. A história vai, ela pulsa. E eu falava das coisas e descobrindo, eu falei, olha o caminho que faz, porque lá no seu livro tem os mapas, né? E aí era um pouco disso, assim, quando eu compartilhava alguma coisa, a gente fazia um processo isolado, depois trocava alguma ideia, né? Alguma ideia. E aí eu falei assim, sim, o Zé Maria.